Olá, igreja, buenos dias. Estamos uma vez mais acá para transmitir a palavra do Senhor. Nós estamos no livro de Juan, capítulo 17, parte C, e esperamos em Deus poder ministrar esta manhã uma vez mais ao coração de ustedes, como Deus ha ministrado a mi coração, aos nossos corações. Padre querido, Padre amado, te necessitamos, ó Padre, e pedimos no nome de Jesus que o Senhor hable aos nossos corações através da tua palavra. E nós oramos humildemente no nome de Jesus, Senhor. Amém. Bem, em Juan capítulo 17, de 1 a 5, e nós vamos nos deter em alguns versos, mas eu quero ler todos para os irmãos. Jesús habló estas cosas e levantando los ojos ao cielo dijo: Padre, é llegado la hora. Glorifica tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todo quantos lhe diste. E a vida eterna é esta, que conozcam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesucristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te em la terra, tendo consumado la obra que me diste a hacer. E agora glorifica-me tu, ó Padre, junto de ti mesmo, com la mesma glória que tenho contigo antes que o mundo existira. Bem, Jesus empieza essa conversação com seus discípulos, solamente os 11 discípulos, não é mais 12, porque Judas havia salido daquela santa cena e foi traicionar a Jesus. Então, quando o texto diz, Jesus falou sobre estas coisas, que coisas? Antes do verso 1 do capítulo 17, antes Jesus havia dito: no mundo tendréis aflições, mas tiende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Bem, esta é a palavra de Jesus, falando a seus discípulos que ele havia vencido o mundo. E levantando seus olhos ao cielo, é interessante que Jesus ensina, é algo que está na cultura judaica, que quando eles oravam, eles miravam hacia ao cielo, porque era já que estava Deus da maneira como eles criam, e Jesus também, todas as vezes que orava, levantava ou levava seus olhos ao cielo e orava, né? Bem, Jesus levanta seus olhos ao cielo e diz: é chegado la hora. Bem, falamos sobre isso no domingo passado, que todas as vezes que os judeus tentaram matar a Jesus, destruir a Jesus, eles não lograram, porque dizia o texto, todavia não havia chegado a hora, mas a hora o próprio Jesus diz, algumas horas antes de ser crucificado e morto por nós outros, ele diz: ha chegado la hora. Hora de quê? De morir. Glorifica a tu Hijo. Padre, chegou la hora da glória. Jesus hablando com o Padre e seus discípulos que estavam ali, ouvindo esta palavra, Jesus estava dizendo: Padre, chegou la hora. Hora da glória. Que glória? A minha morte. Para Jesus era uma glória, era glorioso poder morir pelo plano que Deus Padre havia estabelecido. Me ajude a ser glorificado. Jesus está dizendo: me ajude, ou seja, para que isto suceda, para que eu pueda chegar até o fim, eu necessito da tua ajuda, Deus Padre. Necessito, porque Jesus, homem
mirando e percebendo todo o que iria passar com ele, ele disse: Senhor, se for possível, afasta de mim, aparta de mim este cálice, né? Então Jesus está pedindo: Senhor, ajuda-me para que eu seja glorificado, me glorifique, me lleve la muerte, me capacite a poder obedecer. Bem, Jesus está ensinando que ele necessitava da graça de Deus, do poder de Deus, para que ele pudera obedecer ao Padre e obedecer hasta o fim. Jesus nos ensinando que ele, como Deus homem, necessitava de Deus para poder concluir o plano dele, porque Jesus queria obedecer ao Padre, mas necessitava do poder de Deus para que nós pudéssemos ser salvos por ele. Bem, o verso 2 diz: assim como me diste poder sobre toda a carne. Jesus está falando agora que Deus Padre havia dado todo o poder a Jesus sobre toda a carne. O que Jesus está dizendo sobre isto? Porque Jesus, ao morir, ao obedecer ao Padre, ao obedecer à vontade de Deus Padre e morir pelo homem, ele está dizendo que através de sua morte, através de sua crucificação, Jesus teria o poder sobre todos os homens, poder para salvá-los, poder para dar vida eterna, e isto só seria possível através da morte de Jesus. Não haveria outra maneira que não fuera esta: morir para que ele pudesse ter poder sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. Bem, em Mateus 28, 18, Jesus já morto, ressuscitado, e estava listo, pronto para ascender ao cielo, ir para o Padre. Ele diz a seus discípulos: e chegando-se Jesus, hablou-lhes, hablou a quem? A seus discípulos: é-me dado todo o poder e autoridade no cielo e na terra. O que Jesus queria dizer com isto? O que Jesus estava ensinando a seus discípulos e ensinando a nós hoje? Em Colossenses 1, em Colossenses 1, de 13 a 17, ele nos quitou a potestade, a força, a autoridade, o poder, o domínio de las tinieblas, do pecado sobre nós outros. E ele nos transportou para o reino de seu Hijo, Hijo de seu amor, em quem temos redenção por seu sangue, a saber, perdão pelos pecados, remissão de los pecados. E ele, Jesus, que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque em ele, ou seja, em Jesus e através de Jesus, foram criadas todas as coisas que há no cielo e na terra, visíveis e invisíveis. Ou seja, quando Jesus está dizendo que foi dado a ele todo o poder, toda a autoridade sobre toda a carne, Jesus está dizendo que depois de sua morte e sua ressurreição, Jesus teria todo o poder e autoridade para salvar, para regalar, para dar vida eterna a todos os homens que vieram um dia crer em que sua morte era suficiente, era capaz
de salvar a uno. Jesus está dizendo que a hora com sua morte, que estava algumas horas para chegar. E em Mateus 28:18, Jesus afirma isto: me é dado todo o poder e toda a autoridade, tanto no cielo como na terra. Jesus, agora, morrendo por mim e por você, Ele tem todo o poder, porque Ele morreu por nossos pecados. Todo o pecado do mundo caiu sobre Ele. Ele não pecou, mas nós outros pecamos. E eu e você não podemos compreender como que é isto, mas no mundo espiritual, no mundo onde Deus vive, tem controle sobre todas as coisas, Deus depositou sobre Jesus e o hizo pecador naquele momento de sua morte. Não que ele havia pecado, e por causa da morte de Jesus, morreu por nossos pecados. Deus Padre glorificou a Jesus, ressuscitando ele dos mortos, e vamos mirar isto nos próximos capítulos. Mas Jesus agora dizendo que glorificaria a Deus Padre através da morte de Ele para pagar o pecado do homem. Seria um honor, seria uma glória que Jesus pudera chegar ao fim de todas as coisas e entregar sua vida em obediência a seu Padre. Bem, com a morte e ressurreição de Jesus, e para aqueles que abrem seus olhos, que Deus está trabalhando, e vamos mirar um pouco mais adelante, Deus está trabalhando, o homem abre seus olhos, abre seus ouvidos e mira o estado pecaminoso, pecador que está, e ele clama por um Salvador. Jesus me salva. Então, se Jesus agora tem poder e tem autoridade para dizer a mim e a você: a hora que você viniste a mim, porque o Padre te enviou a mim, eu perdono os teus pecados. Eu tenho poder para perdonar seus pecados. E eu tenho toda a autoridade para regalar a ti vida eterna. E quando Jesus diz que foi dado a Ele todo o poder em lo cielo e em la terra, porque hoje Jesus é nosso abogado. Hoje Jesus tem poder e autoridade para perdonar meus pecados e tus pecados quando o reconhecemos como único e suficiente Salvador. E chegar ao dia em que Jesus, naquele dia final, no grande dia, onde todos seremos julgados, Jesus tem poder e autoridade para julgar e dizer a todos os homens e mulheres que não quiseram a salvação dele, que rechaçaram a Jesus como Senhor e Salvador. Ele tem poder e autoridade para dizer: eu fui ao mundo como homem. Ustedes oyeron a palavra, a prédica dos profetas e dos pastores. Ustedes tiveram a Bíblia em suas mãos, alguém predicou, mas você rechaçou minha salvação. Por isso, a partir de agora, apartai-vos de mim, e serão lançados no fogo, que é o inferno, onde de dia e de noite serão atormentados. Jesus agora tem esse poder e autoridade no cielo para fazer isto. De la mesma maneira, Jesus agora tem todo o poder e autoridade no cielo para todos aqueles que reconheceram: sou pecador, estou perdido, clamei por Jesus, Jesus me salvou, me perdonou, eu entreguei minha vida para Ele, e durante toda a minha vida, sempre que eu pecava, eu pedia perdão a Deus, me dolia, me entristecia quando eu pecava, me quedava triste, e eu ia aos pés da cruz e pedia perdão.
ou seja, lavava meus pés. E eu pedia a Jesus, Senhor, dá-me a força, dá-me a potestade para poder seguir neste caminho e poder me manter firme, Senhor, porque eu mesmo, por mim mesmo, eu não puedo. A estes que um dia entregaram sua vida para Jesus, a estes que abriram seus olhos e puderam mirar que Jesus é o Hijo de Deus. Eu sou pecador e Ele me perdonou e Ele me ajudou para que eu pudesse chegar até o fim da vida. A estes, Jesus tem poder e autoridade para dizer, naquele grande dia, venham para mim, venham viver comigo, Deus Padre, Deus Espírito Santo e todos os profetas e todos os servos, venham viver comigo em meu reino, em meu cielo. Jesus agora tem todo esse poder e toda esta autoridade. Por isso ele dijo, me é dado todo o poder, toda a autoridade no cielo e na terra. E o texto de Colossenses que leemos nos diz isto, que ao irmos para Jesus, Ele quitou o poder do pecado, das tinieblas sobre nós. Agora o pecado, as tinieblas, já não dominam nossas vidas. Seguimos pecadores, sim. Vamos ser pecadores até o dia que seamos ressuscitados dentre os mortos, ou que se Jesus vem, estou vivo, você está vivo, Ele hace o rapto da igreja e vamos estar allá, então se não pecaremos mais. Aí neste dia já não temos a presença do pecado em nossas vidas. É fantástico, é maravilhoso como a palavra de Deus nos aclara todo. A palavra de Deus nos ensina a verdade. A palavra de Deus ensina o quanto eu, Jonás, e o quanto você é pecador. Pecados de pensamento, pecados na mente, pecados através de palavras, pecados através de ações. A Bíblia revela, somos pecadores. Romanos 3, 23. Eis que todos pecaram, e por esta razão todos estão apartados, destituídos, sem direito de estar na presença do Senhor. Não? Bem, então se a Bíblia nos abre e nos revela todas essas coisas. Hebreus 1 e 1 a 3 diz assim: havendo Deus antiguamente hablado muitas vezes e de muitas maneiras aos padres através de los profetas. Ou seja, desde que Deus chamou Abraão para constituir a nação de Israel, Deus havia utilizado profetas para falar da redenção e da salvação que Deus estaria proveendo no futuro. Cristo é o Messias, é o Salvador. Mas nestes últimos dias, ou seja, nestes dias, agora, hoje, Deus nos ha hablado através de seu Filho. É fantástico, é maravilhoso que Deus teve o cuidado de poner esta palavra. E nestes dias, ou nos últimos dias, em algumas traduções, Deus nos ha hablado através de seu Hijo Jesus. O próprio Hijo de Deus vino a hablar, e a quem Deus constituiu herdeiro de todo, por quem isso também é o mundo. E Jesus é o resplendor, ou seja, Jesus reflete, ensina para mim e para você a glória expressa
de Deus Padre, resplendor de sua glória, e expressa a imagem de sua persona, e ele sustenta todas as coisas pelo poder de sua palavra, havendo-se hecho ele mesmo purificação por nossos pecados, e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Uau! Tremendo, tremendo. Para que dê vida eterna. Deus Padre deu poder a Jesus sobre toda a carne, para que ele ortogasse, regalasse vida eterna a todos os homens. Este é o objetivo de Deus, salvar todos os homens. Bem, nós outros de alguma maneira já escutamos dos pensamentos, e esses pensamentos foram ditos anos e anos atrás por um homem que se chamava Calvino, e seus seguidores se chamavam calvinistas. E eles diziam o seguinte: Deus predestinou, escolheu apenas alguns para ser salvo. Calvino e seus discípulos, durante todos esses anos, esses milênios, vêm afirmando categoricamente que Deus escolheu alguns para ser salvos e outros para ser perdidos. Bem, havia um outro homem que se chamava Armínio, e os seus seguidores passaram a ser chamados de arminianismo. Ele diz assim: Deus não escolhe a nadie. Um diz que Deus escolhe uns para ser salvo, e outro diz que não escolhe nadie. Mas a Bíblia diz que Deus ama ao mundo. E Calvino diz que uma vez salvo, salvo para sempre. E os arminianos dizem que quem quer ser salvo e crer em Deus por sua própria vontade será salvo. Uau! E o salvo pode cair da graça e perder a salvação. Queridos, o que o homem ensina, o que o homem diga, temos que ir na palavra de Deus, orar e pedir a Deus que nos dê sabedoria para compreender e entender a revelação desta palavra, para que eu possa entender. O que Calvino disse, o que Arminiano disse, I don't care, não importa. O que a Bíblia diz, isto é o que nos importa. E a Bíblia diz: Deus ama ao homem, Deus ama ao mundo. João 3,16. Eis que Deus amou ao mundo de tal maneira que Deus regalou a seu próprio Filho, para que todos aqueles que nele creia, ou seja, creia que ele é Salvador, que ele vino, que ele morreu, que ressuscitou, está à destra de Deus, e todos que creiam que ele tem poder para perdonar pecados, meus pecados, seu pecado, tendrá vida eterna. A Bíblia diz que Deus predestinou a todos para serem salvos, e ele justifica a todos que venham a ele, a todo aquele que crê. Bem, todos os homens sem Deus estão mortos em seus pecados, em seus delitos. E eles dizem que o homem por si só decidiu aceitar a salvação. Não é verdade. E não é verdade que uma vez salvo, salvo para sempre. Em Apocalipse 3:21 diz assim: todo aquele que perseverar será salvo, e terá o direito de estar comigo em mi paraíso. Bem, a palavra diz:
todo aquele que perseverar. Então a Bíblia não está dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. A Bíblia também não está dizendo que ao aceitar Jesus uma vez, puedo me olvidar, viver a vida. Não. Jesus é bem claro, aquele que perseverar, aquele que manter-se nesse caminho, confessando os seus pecados, pedindo perdão por seus pecados, santificando-se, pedindo a Deus que o ajude a caminhar, que o ajude a obedecer, que o ajude a permanecer firme. Então, Deus é que hace esse trabalho. É Deus que prepara o coração do homem para ser salvo, e não como dijo os armenianos, quem crê será salvo, e crê por sua própria vontade. E isto é uma livre decisão, um livre-arbítrio. É verdade, é um livre-arbítrio. O homem tem todo o direito de escolher a Deus ou de rejeitar a Deus. Mas a verdade é que a Bíblia nos ensina que a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. É Deus trabalhando através do Espírito Santo no coração do homem e tentando abrir a visão, tentando abrir seus olhos, destapando completamente a cegueira espiritual e destapando os ouvidos para que ele reconozca: sou pecador e não há possibilidade nenhuma de eu ser salvo se não for através de Jesus. É Deus trabalhando, é Deus obrando, é Deus preparando o coração do homem para reconhecer seu estado pecaminoso e entregar sua vida a Jesus completamente. Porque o homem, por sua própria natureza, ele rechaça a Deus. O homem, por sua própria natureza, ele rechaça a salvação. Então, se é Deus que está trabalhando, Deus que está preparando, é Deus que está aí preparando como se fora a terra de nosso coração, para que quando a semilla, a prédica, chegue a mis ouvidos, ela caiga em meu coração, e esta terra preparada por Deus é uma terra fértil, e eu possa reconhecer: sou pecador, estou perdido, mas eu creio que Deus, através de Jesus, me salva, me perdona e me dá o direito de estar na vida eterna se eu permanecer firme. Deus, socorro. Deus, ajuda-me. Senhor, me mantenha firme. Senhor, me ajuda, me dá fé para crer em isto. E é desta maneira que Deus atua na vida do homem. É Deus trabalhando no coração do homem. É através da graça de Deus que Ele regala a mim e a você a fé que salva. Eu nasci com fé. Nadie nasce com fé. Nadie. Nós outros recebemos de Deus Padre a fé que salva. A fé que nos hace crer que Jesus um dia, há 2021 anos atrás, Ele vino. Ele nasceu no ventre de Maria. Ele nasceu como eu e você depois de 9 meses. E foi crescendo, e aos 30 anos pensou a predicar a palavra de Deus. Aos 33 anos, ele entregou sua vida por causa de meus pecados. Ele morreu por meus pecados, por tus pecados. E eu creio em isto. Senhor, salva-me. Senhor, ajuda-me. Senhor, socorre-me. É isto que Deus está fazendo. Ele dá a mim, Ele dá a você a fé para crer que há 2021 anos atrás Jesus existiu. Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus ascendeu ao céu e está à destra de Deus Padre. E um dia haverá o julgamento final, onde existe apenas 2 caminhos, onde existe 2 sentenças.
inferno para todos aqueles que não creem em Deus Padre, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Inferno para todos aqueles que rechaçaram a salvação de Jesus. E existe cielo para aqueles que um dia abriram seus corações. Deus trabalhando abriu o coração e o homem reconheceu seu estado pecaminoso e clamou socorro. É Deus que dá fé a mim para crer em isto. É Deus que dá fé para você crer em isto. E desta maneira, nós outros permanecemos salvos. Bem, Deus não quita a salvação de nadie. Satanás não tem poder para quitar a salvação de nadie. Nadie, nem o diabo pode quitar. Mas é o próprio homem que decide apostatar-se da fé. Queridos, qualquer um de nós, entre milhares e milhares e bilhões de pessoas já salvam por Jesus. Se eu empiezo a crer que eu puedo lograr por minhas próprias forças, me manter firme nesse caminho, e pensou o primeiro passo a eu me tornar um apóstata. Já não leio a Bíblia como antes, já não oro como antes, já não vou em la igreja como antes, já não me involucro nas coisas do Senhor como antes, já não pido perdão por pecado, porque não é que eu pequei, eu cometi um erro, todo mundo comete erro. Eu não sou tão malo assim. E por causa dessa atitude do coração, homens e mulheres, durante esses milênios, 2021 anos, han se apostatado da fé, e muitos outros serão apóstatas da fé, abandonarão sua fé em Deus, abandonarão a sua fé em Jesus, abandonarão todo, porque o mundo, Satanás e minha própria carne tomaram lugar em minha vida. E só é uma maneira para que isso não passe. É dia a dia, minuto a minuto. Senhor, perdona-me. Senhor, me ajuda. Senhor, me socorra. É a única maneira em que tu e eu podemos permanecer firmes e firmes até o final. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trayendo salvação a todos os homens. Deus ha manifestado o seu amor a todos os homens. Deus é aquele que deseja salvar. Ainda que exista algumas passagens bíblicas que possa dar pensamento que Deus escolheu, que Deus separou, isto não existe. Essas são interpretações de homens que não buscaram a presença de Deus para dizer: Senhor, revela a tua vontade. Porque se Deus for este Deus que escolherá homens para ser salvos e outros para ser perdidos, nós outros teríamos que dizer que Deus não é amor. Deus é amor. Deus ama ao homem de paixão. E todo o trabalho de Deus nesses 2021 anos e os anos mais que se seguem, o plano de Deus é abrir o coração do homem para a salvação de Jesus, para que todos se tornem filhos de Deus, pelo poder de Cristo Jesus, através de sua morte e sua ressurreição. Amém? Que Deus possa bendecir sua vida, que você possa ter compreendido a mensagem da salvação de Deus Padre, a mim, a você, e a você que por casualidade entrou nesse canal e está escutando a mensagem, a você que porventura todavia não entregou sua vida para Jesus. Jesus deseja te salvar, Jesus deseja te dar a ti poder e autoridade para poder entrar em seu reino através da fé em Ele. Amém? Padre querido, Padre amado,
queremos te alabar, te glorificar, porque o Senhor nos ama de paixão. Ó Padre, graças porque um dia o Senhor abriu nossos olhos. Padre, graças porque um dia o Senhor quitou toda a autoridade e domínio do pecado sobre nossas vidas. Obrigado porque temos tu Espírito Santo que nos ajuda a ver, a mirar e a entender. Pequei e neste momento pedir perdão por nossos pecados. Padre querido, ajuda-nos a permanecermos firmes até o final. Padre, nos ponga desejo, hambre de ler e entender tu palavra, de orar, de interceder, de alabar, te glorificar, Senhor. Deus nos ajuda, Senhor, a se involucrar na tua obra, Senhor. Obra de salvar ao homem, a obra de levar a palavra aos homens para serem salvos. Padre querido, nos ajuda a permanecer firmes, Senhor. Ajuda-nos a obedecer tua palavra. Não quero ser um homem que somente oi e não te obedece. Senhor, em nome de Jesus, ajuda a mim e a esses que estão ouvindo e tenham o mesmo desejo em seu coração de obedecer a tua palavra. Te amamos, te adoramos e oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te bendiga com a ministração da palavra de Ele. Amém.